CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Boa tarde a todos. Nós vamos iniciar o estudo no livro Obras Póstumas de Leon Denis, de Allan Kardec, mas antes vamos ler o Evangelho, o capítulo 2, o item 8. Instruções dos Espíritos, uma realeza terrestre. Quem melhor do que eu pode compreender a verdade destas palavras de Nosso Senhor? Meu reino não é deste mundo? O orgulho foi a minha perdição na terra. Quem, pois, poderia compreender o nada que os reinos terrestres representam, se eu não compreendia? O que levei comigo da minha realeza terrestre? Nada, absolutamente nada. E como para tornar a lição mais terrível, a realeza não me seguiu até ao túmulo. Rainha era eu entre os homens. Rainha eu acreditava entrar no reino dos céus. Que desilusão, que humilhação, quando em lugar de ser recebida como soberana, eu vi acima de mim, mais bem acima, homens que eu considerava insignificantes e que desprezava porque não tinha sangue nobre. Oh, nesse momento compreendi a inutilidade das honras e das grandezas que se buscam com tanta avidez sobre a terra. Para se preparar um lugar no reino dos céus, é preciso abnegação, humildade, caridade em toda a sua perfeita prática e benevolência para todos. Não se pergunta o que fomos, qual a posição que ocupamos, mas o bem que fizemos, as lágrimas que enxugamos. Ó Jesus, disseste que teu reino não é deste mundo, pois é preciso sofrer para chegar ao céu, e os degraus do trono não nos aproximam dele. São os caminhos mais penosos da vida que nos conduzem a ele. Procuremos, pois, o caminho entre as dificuldades e os espinhos, e não entre as flores. Os homens correm em busca dos bens terrenos, como se pudessem guardá-los para sempre. Mas aqui não há mais ilusões, e eles logo se apercebem de que se apoderaram apenas de uma sombra e negligenciaram os únicos bens sólidos e duráveis, os únicos que lhes seriam proveitosos na morada celeste, os únicos que poderiam dar entrada a essa morada. Tenham piedade daqueles que não ganharam o reino dos céus e ajudem-nos com suas preces, porque a prece aproxima o homem do Altíssimo. É o traço de união entre o céu e a terra. Não esqueçam, uma rainha de França, 1863. Jesus, que o teu amor possa nos envolver nesta tarde de estudos. A vibração desse Espírito que deu esta mensagem tão bela. A vibração dos Espíritos que dirige a nossa casa de amor nos envolva, Senhor,
o altivo, com todos os irmãos que dirigem esta casa. Rogamos a Allan Kardec que nos ajude, pois as anotações foram suas, querido amigo. Em nome desse amigo dileto, em nome de Leon Denis, que não deixou que a doutrina fenecesse, mantendo a pureza em que ela foi originada. Que nós outros, inspirados por Kardec, por Leon Denis, pelo altivo e demais enviados do teu amor, possamos dar continuidade a esses estudos, mantendo a pureza doutrinária. Que Deus nos abençoe. Em nome da direção espiritual do SEAP, do altivo, em nome do amor, do nosso amor, em nome do amor de Kardec pela humanidade, quando se debruçou sobre a doutrina espírita e continua ainda a nos ajudar. Em nome de Leon Denis, em nome do teu amor, Jesus, e do amor de Deus, nosso Pai, é que damos por iniciados os estudos da tarde de hoje, em torno do livro Obras Póstumas. Que assim seja. Então vamos lá, vamos dar continuidade. Hoje é o último dia de nossos estudos deste ano. Retornaremos somente no dia 10 de janeiro, tomando onde nós estamos. Nós paramos agora, nós vamos começar, o título é Controvérsias sobre a ideia da existência de seres intermediários entre o homem e Deus. 4 de fevereiro de 1867. Aí tem uma carta, não é? N, que escreve a carta, e essa carta é assinada, deixa eu ver aqui no final dela. Não tem assinatura. Não tem assinatura, não. Só está ali N. É a assinatura. Começa com N, né? Começa com N. Então vamos lá. Caro mestre, vai Adilane. Há algum tempo que não dou sinal de vida, tendo estado muito ocupado. Todo o tempo da minha estada em Lyon, não pude fazer uma narrativa tão perfeita quanto gostaria de ter feito do estado atual da doutrina neste grande centro. Assiste apenas a uma reunião espírita. Assisti apenas a uma reunião espírita. Entretanto, pude constatar que, nesses meios, a fé primeira é sempre a que deve estar nos corações verdadeiramente sinceros. Em outros diferentes centros do MID, ouvi discutirem essa opinião, emitida por alguns magnetizadores, de que muitos fenômenos ditos espíritas são simplesmente efeitos de sonambulismo e que o espiritismo apenas substituiu o magnetismo. Não entendi, vale? Então havia uma controvérsia de alguns magnetizadores. E essa pessoa escreve a Kardec. Essa controvérsia que
não existia seres intermediários entre os homens e Deus. Quer dizer, não existiam os espíritos. Que esse negócio de espírito foi inventado por Allan Kardec para substituir o magnetismo. É isso que ele está dizendo. Ó, em outros diferentes centros do MIDI era o sul da França, ouvi discutirem essa opinião, emitida por alguns magnetizadores. A seguinte opinião, ó, de que muitos fenômenos ditos espíritas são simplesmente efeitos de sonambulismo e que o espiritismo apenas substituiu o magnetismo, ou melhor, disfarçou-se com o seu nome. Porque o sonambulismo era constatado por todos. Então ele disse, como o sonambulismo é anímico, é a própria alma que proporciona o fenômeno, ele disse que tudo era sonambulismo. Olha que ideia, hein? Que grupo de pessoas maldosas. É, como vedes, um novo ataque dirigido contra a mediunidade. Quer dizer, quando você fala, o espírito fala através de você, do médium, não tem nada de espírito, isso é da tua alma. É você que está passando isso. Entendi. Isso é feito do sonambulismo. Mas se ela está acordada, se ela está em estado de vigília, como que a mensagem é sonambúlica? Mas vamos lá. É, como vedes, um novo ataque dirigido contra a mediunidade. Assim, segundo essas pessoas, tudo o que escrevem os médiuns é o resultado das faculdades da alma encarnada. É ela que, desligando-se momentaneamente, pode ler o pensamento das pessoas presentes. É ela que vê a distância e prevê acontecimentos. É ela, quer dizer, a alma do médium, através de um fluido magnético espiritual, agita, sustenta, vira as mesas, percebe os sons e etc. Tudo, numa palavra, repousaria sobre a essência anímica, sem a intervenção de seres puramente espirituais. Foi uma teoria criada por um grupo de pessoas. Olha, não existe espírito, não existe seres intermediários entre os homens e Deus. O que existe é o homem e Deus. Acabou a vida, acabou tudo. Não tem esse negócio de espírito. Tudo é explicado através do sonambulismo ou do animismo. Sonambulismo anímico, né? Ou animismo. Então ele completou. O médium, ele como espírito se afasta do corpo, ele lê o pensamento das pessoas e ali ele escreve. Tá? É isso que eles dizem. Está entendendo, Dilane? Uhum. Não existe mediunidade. Tudo é da própria alma do homem. Sim. Não é uma novidade que vos trago. Me dirias. Né? Tenho, com efeito, ouvido. Eu mesmo, há alguns anos, essa tese ser sustentada por alguns magnetizadores. Mas hoje procura-se implantar essas ideias que são, segundo penso, contrárias à verdade. É sempre um erro tombar para os extremos, e há tanto exagero em tudo relacionado ao sonambulismo que caberia aos espíritas negar as leis do magnetismo. Não se poderia tomar à força as leis magnéticas, da mesma forma que aos espíritos as leis puramente espirituais. O que ele está dizendo? O sonambulismo existe, mas eu não posso dizer que tudo é efeito do sonambulismo. Seria o mesmo que eu disser que o sonambulismo não existisse e que tudo era efeito dos espíritos. Existe uma coisa e existe outra. Está entendendo, Tamires? É isso que ele está explicando. Olha quanta refutação Kardec recebeu, quanta
ideia contrária à doutrina espírita, Kardec recebeu de todos os lados. Esse amigo está narrando isso para ele. Onde cessa o poder da alma sobre o corpo? Qual é a parte dessa força inteligente nos fenômenos do magnetismo? Qual é a do organismo? Eis questões cheias de interesse, questões graves para a filosofia como para a medicina. Aguardando a solução desses problemas, vou citar-vos algumas passagens de Champignon, esse doutor de Orleans, que é partidário da transmissão do pensamento. Vereis que ele se reconhece, ele próprio, impotente para demonstrar, na visão propriamente dita, que a causa vem da extensão do simpático orgânico, como o pretendem vários autores. Ele diz na página 289, esse Champignon é um outro detrator do Espiritismo. Antes de continuar aqui, depois eu passo o exemplo. Então ele diz o seguinte: acadêmicos dobrem os trabalhos de seus candidatos. Moralistas promulguem leis para a sociedade. O mundo, esse mundo que ri de tudo, que quer seu prazer a despeito das leis de Deus e dos direitos do homem, desfaz dos seus esforços, pois ele tem a seu serviço uma potência que vocês não imaginam e que deixaram crescer de tal forma que não pode mais fazê-la parar. Mas adiante ele diz o seguinte: compreendemos bem até aqui o modo da transmissão do pensamento, mas nos tornamos impotentes para compreender essas leis de simpatia harmônica, o sistema pelo qual o homem forma nele próprio esse ou aquele pensamento, essa ou aquela imagem e essa solicitação de objetos exteriores. Isso parte das propriedades do organismo e a psicologia, encontrando nessa faculdade rememorativa ou criadora, segundo o desejo do homem, alguma coisa de antagônico com as propriedades do organismo, faz com que ela dependa de um ser substancial diferente da matéria. Começamos então a encontrar no fenômeno do pensamento algumas lacunas entre a capacidade das leis fisiológicas do organismo e o resultado obtido. O rudimento do fenômeno, se pode explicar assim, é mesmo fisiológico, porém sua extensão, verdadeiramente prodigiosa, não o é mais. E é preciso aqui admitir que o homem goza de uma faculdade que não pertence a nenhum dos dois elementos materiais com os quais até o presente o vimos compor. O observador de boa fé reconhecerá então, desde aqui, uma terceira parte que entrará na composição do homem, parte que começa a se revelar para ele, do ponto de vista da psicologia magnética, através dos caracteres novos e que se portam àqueles que os filósofos concedem à alma. Mas a existência da alma encontra-se mais fortemente demonstrada através do estudo de algumas outras faculdades do sonambulismo magnético. Assim, a visão à distância, quando é completa e claramente desligada da transmissão do pensamento, não poderia, a nosso entender, explicar-se pela extensão do simpático orgânico. Então vamos lá, eu sei que eu li aqui uma porção de coisa que vocês não entenderam, não é? Ele está dizendo aqui... Deu o freio de mão, botou na primeira e foi embora. Hã? O senhor meteu o freio de mão, botou na primeira e foi embora. Eu li muito rápido? Você não entendeu o que eu li? Não. Então lê, Dilane. Começa aí. Vai lá, Dilane vai ler tudo de novo. Cara. Pode ler. Pode ler. Entendeu o que ele leu, Neném?
Não, pode ler, Dilane. Ó. Pois é, isso Onde que eu cessa o tô poder da alma sobre o corpo? Qual é a parte dessa força inteligente nos fenômenos do magnetismo? Qual é a do organismo? Eis questões cheias de interesse, questões graves para a filosofia como para a matéria. Aguardando solução desses problemas, vou citar algumas passagens de Champignon, esse doutor de Orleans, que é partidário da transmissão do pensamento. Vereis que ele se reconhece, ele próprio, impotente para demonstrar, na visão propriamente dita, que a causa vem da extensão do simpático orgânico, como o pretende vários autores. O simpático orgânico do pensamento, ele é partidário que tudo quanto é fenômeno vem através do pensamento. Esse Champignon, que eu estou com Champignon, né? Ele é partidário disso, mas ele não consegue explicar tudo. E ele diz o seguinte, vai lá, Dilane, acadêmicos, vamos ler de novo. Não, ele diz que essas duas coisas aqui, que a gente vai entender, que ele vai explicar ali na frente. Então vai lá, é isso? isso, vai. Aonde o senhor parou? Ele diz na página 289. Ah, sim. Acadêmicos, dobrem os trabalhos de seus candidatos. Não, dobrem os trabalhos de seus candidatos moralistas. Promulguem leis para a sociedade. O mundo esse mundo que ri de tudo, que quer seu prazer, a despeito das leis de Deus e dos direitos do homem, desfaz dos seus esforços, pois ele tem a seu serviço uma potência que vocês não imaginam, e que ele tem a seu serviço uma potência que vocês não imaginam, e que deixaram crescer de tal forma que não podem mais fazê-la parar. Agora explica aí. Ele está dizendo aqui, para os acadêmicos, para os homens de ciência, que moralistas estão... ele está dizendo que promulgando leis, moralistas promulguem leis para a sociedade. Ah, então fazem leis, não é isso? Então, deixa eu ler devagar aqui de novo. Acadêmicos, dobrem os trabalhos de seus candidatos. Moralistas. Pede para eles estudarem mais. Moralistas, promulguem leis para a sociedade. O mundo, esse mundo que ri de tudo, que quer seu prazer, o mundo só quer saber do prazer, a despeito das leis de Deus e dos direitos dos homens, desfaz dos seus esforços. Caraca, pois já ele falava tem de a hoje. seu serviço uma potência que vocês não imaginam e que deixaram crescer de tal forma que não podem mais fazê-la parar. Então, que potência é essa? São os espíritos, é o mundo espiritual. Então ele está pedindo aos acadêmicos para dobrar os esforços para poder entender isso, porque os moralistas promulgam lei para a sociedade e que tenha a seu serviço uma potência. Essa potência são os espíritos. Numa outra página do seu livro, ele diz o seguinte, esse Champignon: compreendemos bem... Até aqui, continua. Compreendemos bem até aqui o modo da transmissão do pensamento, mas nos tornamos impotentes para compreender essas leis de simpatia harmônica, o sistema pelo qual o homem forma nele
forma nele próprio esse ou aquele pensamento, essa ou aquela imagem, e essa solicitação de objetos exteriores. O que ele está dizendo? Ele está dizendo que não consegue, que eles conhecem bem a transmissão do pensamento, como ela se dá, mas eles não conseguem explicar os fenômenos mediúnicos. Quando ele diz assim, compreendemos bem até aqui o modo da transmissão do pensamento, tá? Aí ele continua, mas nos tornamos impotentes, quer dizer, ele não consegue explicar, para compreender essas leis de simpatia orgânica, o sistema, o que ele chamou de simpatia orgânica? O sistema pelo qual o homem forma nele próprio esse ou aquele pensamento. Quer dizer, como é que o médium forma nele um pensamento que é inexplicável? Essa ou aquela imagem e essa solicitação de objetos exteriores. Ele não consegue entender isso. Continua. Isso parte das propriedades do organismo, e a psicologia, encontrando nessa faculdade rememorativa ou criadora, segundo o desejo do homem, alguma coisa de antagônico com as propriedades do organismo, faz com que ela dependa de um ser substancial diferente da matéria. Olha o que ele está dizendo aqui, Isso eu vou ler de novo para vocês entenderem. 3 vezes nós estamos lendo. Isso parte das propriedades do organismo. Quer dizer, esses pensamentos estranhos ao médium e às pessoas. Então ele está dizendo que parte das propriedades do organismo. E a psicologia, encontrando nessa faculdade rememorativa ou criadora, segundo o desejo do homem, alguma coisa de antagônico com as propriedades do organismo. Então tem coisas antagônicas a essas propriedades, que faz com que ela dependa de um ser substancial, diferente da matéria. Então os homens estão dizendo que tem um ser substancial, que não está na matéria. Esses seres são os espíritos. É que ele está escrevendo difícil mesmo. Vamos lá, continua. Começamos então a encontrar no fenômeno do pensamento algumas lacunas entre a capacidade das leis fisiológicas do organismo e o resultado obtido. Então tem coisas que não dá para explicar através do pensamento, da transmissão do pensamento, que ele está chamando de animismo. Tudo isso aqui é animismo. Da alma, né? É da própria alma, mas tem coisa que ele não consegue explicar. Continua. O rudimento do fenômeno, se verdadeiramente... Não, se pode explicar assim, o rudimento do fenômeno, se pode explicar assim, é mesmo fisiológico. Ah, sim. Porém, sua extensão verdadeiramente prodigiosa não o é mais. E é preciso aqui admitir que o homem goza de uma faculdade que não pertence a nenhum dos 2 elementos materiais, como os quais até o presente ouvimos compor. O observador de boa fé reconhecerá, então, desde aqui, uma terceira parte que entrará na composição do homem, parte que começa a se revelar para ele, do ponto de vista da psicologia magnética, através
dos caracteres novos e que se reportam àqueles que os filósofos concedem à alma. Então, o que ele está dizendo? Ele está dizendo que determinados homens gozam de uma faculdade que não pertence a esses elementos fisiológicos. Uma terceira, ele colocou aqui, ó, pertence a nenhum dos dois elementos materiais, com os quais até o presente vimos compor. Ele coloca que existe uma terceira parte que entra na composição do homem. Então, o que significa aí? Tem o espírito, o perispírito e o corpo físico. Tem alguma coisa a mais, que é a alma. Mas ele não consegue entender ainda. Vamos lá. Mas a existência da alma encontra-se mais fortemente demonstrada através do estudo de algumas outras faculdades do sonambulismo magnético. Assim, a visão à distância, quando é completa e claramente desligada da transmissão do pensamento, não poderia, ao nosso entender, explicar-se pela extensão do simpático orgânico. Que é a extensão do simpático orgânico? É o animismo, é o pensamento. Então a dupla vista, que é essa visão à distância, não dá para explicar somente pelo pensamento. Ele continua no raciocínio dele, vai. Tínhamos, como se vê, grandes motivos para adiantar que o estudo dos fenômenos magnéticos tinham grandes relações com a filosofia e a psicologia. Assinalamos um trabalho a fazer e para ele convidamos os homens especiais. Nas páginas seguintes, a questão dos seres imateriais e suas relações possíveis com nossos indivíduos. Continua. Esta está fora de dúvida para nós, e precisamente por causa das leis psicológicas que esboçamos nesse trabalho, que a alma humana pode ser esclarecida diretamente, seja por Deus, seja por uma outra inteligência. Cremos que essa comunicação sobrenatural pode acontecer no estado normal, como no estado estático, seja espontâneo ou artificial. Aí, olha só, eu mesmo estou confuso para entender. Ele está dizendo que, nesse parágrafo aí, que a alma, a própria alma, tem comunicação, uma comunicação sobrenatural, que ela é esclarecida por Deus. Ele não está falando que existem espíritos, ele não está falando. Continua aí. Mas voltamos a dizer que a previsão natural no homem é limitada e só poderia ser tão precisa, tão constante e tão largamente exposta quanto as previsões que foram feitas pelos profetas sagrados ou pelos homens que eram inspirados por uma inteligência superior à alma humana. A ciência e a crença no mundo sobrenatural são dois termos antagônicos,
porém apresentamo-nos a dizê-lo, que é por causa dos exageros que surgiram dois lados. É possível, segundo pensamos, que a ciência e a lei façam aliança, e então o espírito humano encontra-se-á ao nível de sua perfectibilidade. Que palavra terrestre! Perfectibilidade Terrestre. Uma perfeição. A perfeição terrestre. Então. Isso. Então o que ele está dizendo? Por causa desses exageros, fica uma coisa antagônica, a ciência e a espiritualidade. Aí ele termina dizendo que é possível, segundo pensamos, que a ciência e a lei façam uma aliança. Então o espírito humano encontrar-se-á ao nível de sua perfectibilidade terrestre. Quando a ciência e a filosofia, essa lei, se unirem. Vamos lá, eu estou achando meio confuso esse raciocínio, mas vamos ver no final como a gente conclui. Continua. O Antigo e Novo Testamento. O Antigo como o Novo Testamento. Assim como os anais da história de todos os povos, estão cheios de fatos que não podem se explicar de outra forma, senão pela ação de seres superiores ao homem. Aliás, os estudos de antropologia, de metafísica e de ontologia provam a realidade da existência de seres imateriais entre o homem e Deus, e a possibilidade de sua influência sobre a espécie humana. Eis agora a opinião de uma das principais autoridades em magnetismo sobre a existência de seres fora da humanidade. Ela foi extraída da correspondência de deuses, de Deleuze, com o Dr. Bilot. Deleuze foi um pesquisador da mediunidade. Deleuze. Ele vai dizer: o único fenômeno que parece estabelecer a comunicação com os seres imateriais são as aparições. Há disso vários exemplos, e como estou convencido da imortalidade da alma, não vejo razões para negar a possibilidade da aparição de pessoas que, tendo deixado essa vida, ocupam-se daqueles a quem amaram e vêm apresentar-se a eles para lhes dar conceitos salutares. O doutor Ordinaire de Mancon, outra autoridade nessa matéria, exprime-se assim. Então vamos lá, agora deu para entender. Esse senhor aqui que escreveu a Kardec, senhor N, né? N. Ele começa, caro mestre, ele começa a falar das discussões, das controvérsias que existem lá na França a respeito do espiritismo. Muitos dizem que aquilo é o efeito do magnetismo e do próprio pensamento do médium. E essa carta que a gente acabou de ler, essa pessoa está dizendo que não. Ele começa meio confuso. Tem coisa, eu entendo muito bem como se dá a transmissão do pensamento, mas tem coisas que não dá para explicar através desse mecanismo. Aí ele vem colocando, ele colocou pedaços do que ele escrevia
no seu livro, vem colocando pedaços em algumas páginas do que ele escreveu. Então ele vem dizendo que ele acredita em Deus e acredita na imortalidade da alma, e que isso pode ser explicado realmente através dos imortais, dos espíritos. É isso que ele está dizendo. Agora ele vai falar de uma terceira pessoa, que nessa discussão, existe alma, não existe alma, vai se colocar. Ó. É um doutor de Ordinary, de Mancon. O doutor Ordinary, eu não sei. De Ordinary. É. Outra autoridade nessa matéria exprime-se assim. Então esse homem aqui, Ordinary, ele é de Mancon. Mancon é uma cidade da França. Ele vai falar sobre o assunto. Vai lá, Dilane. O fogo sagrado. O fogo sagrado, a influência secreta de Boileau. A inspiração não provém, portanto, dessa ou daquela contextura, assim como pretendem os frenólogos, que é isso? Frenólogos, mais de uma alma poética, em relação com um gênio mais poético ainda. Acontece o mesmo com a música, com a pintura e etc. Essas inteligências superiores seriam almas desligadas da matéria e elevando-se gradualmente à medida que se depuram até a inteligência universal, que abarca todas até Deus. Até Deus, nossas almas, após diversas migrações, não tornariam um lugar dentre os seres imateriais? Então, a gente está fazendo uma pergunta. A vida continua? Essas almas vão crescendo até Deus? Quando a gente morre, a gente se torna ser imaterial? Aí ele conclui. Concluamos, diz o mesmo autor. Do que precede, que o estudo da alma está ainda na sua infância, que já que do pólipo rompe do pólipo ao homem existe uma série de inteligências e que nada se interrompe bruscamente na natureza. Deve racionalmente existir do homem até Deus uma outra série de inteligências. O homem é o elo que une as inteligências inferiores associadas à matéria às inteligências superiores e materiais. Do homem até Deus encontra-se uma série semelhante à que existe no pólipo ao homem. Quer dizer, uma série de seres estéreos, mais ou menos perfeitos, gozando de especialidades diversas, tendo empregos e funções variadas. Do pólipo ao homem. O que é o pólipo? Bota aí no dicionário. Eu acho que é o feto. Vamos lá. Pólipo. Deve ser isso mesmo. O que é pólipo, Tiago? Tá. São vermes. O germe. Vermes que o pólipo são. É isso que ele está falando. O germe. Fala alto aí, os pólipos. Aí. Crescimento de tecido anormal em uma
É isso aí, são mucosas. Olha, eu não sei o que é pólipos, eu confesso que eu não entendi essa ligação do pólipo ao homem. São vermes, Sonildo. Para uns são tumores. O que eu entendi que são coisas simples, até chegar ao homem tem uma gradação. A mesma deve ter do homem até Deus, que são os seres imateriais. Há uma discussão em que esse senhor está se colocando. O pólipo é o crescimento de um tecido anormal em uma membrana mucosa. Tumores. Pólipos. Às vezes a mulher tem pólipos no seio, não tem? Isso. Tumores, pequenos tumores. É um pequeno grupo de células que se forma da mucosa do colo ou do reto. Pólipo nasal, benigno, indolor da mucosa do nariz e dos seios nasais. Então, desse pólipo, como é que esse pólipo surgiu? Há uma ligação dele ao homem. É isso que ele está dizendo. Cada raciocínio complicado, né? Que essas inteligências superiores se revelem tangivelmente no sonambulismo artificial. Então ele está concluindo que deve ter alguma inteligência entre o homem e Deus, que são os espíritos. Que se discutia isso, está entendendo? Eu sei que está meio complicado essa carta aqui. Seres diferentes, não diz que existe lá. Ele não está falando em espírito, ele está acreditando que há alguma coisa. Que nem muita gente não fala, existe ET em outro planeta? São essas tem gente coisas que diz que tem ET, que não tem espírito. Aí está dizendo que essas inteligências que devemos nossos remorsos quando fazemos o mal, nossa satisfação quando fazemos uma boa ação, que é a essas inteligências que os homens superiores devem suas boas inspirações. A essas inteligências que o estático deve as faculdades de prever o futuro e de anunciar acontecimentos futuros. Enfim, para agir sobre essas inteligências e torná-las propícias, a virtude e a prece têm uma ação poderosa. Então ele está dizendo que existem essas inteligências, né? Mas ele não está dizendo, afirmando que é espírito. Continua, Dilane. Observação. A opinião de tais homens, e não são únicos, Então, tem certamente um valor que ninguém ousaria contestar, porém seria sempre apenas uma opinião mais ou menos racional. Se a observação não viesse confirmá-la. O Espiritismo está inteiramente nas ideias que acabamos de citar. Ele vem somente completá-las através das observações especiais, coordená-las, dando-lhes a sanção da experiência. Então vamos lá. Agora deu para concluir. Esse segundo tem o mesmo raciocínio. Ele está dizendo que nem tudo é explicado através do pensamento, nem do sonambulismo. Deve ter alguma coisa que liga o homem a Deus. Ele não falou em espírito. Mas no final ele conclui que o espiritismo explica tudo isso. Isso aqui é para o estudo, já pode anotar, tá? Que é sobre o espiritismo que está nesse livro aqui. Para o estudo de carnaval? Pode anotar, é difícil aqui, ó. De Leon Denis também. De Leon Denis. Então, havia muita controvérsia sobre o espiritismo. E é o estudo
que está aqui, ó, a gente não estava raciocinando direito, mas ele fala, só o estudo vai explicar os fenômenos, a realidade do espiritismo. Só o estudo vai te dar a certeza de que somos espíritos imortais. Isso. Entendeu, Marquinhos? Você que não quer nada com estudo, só chega atrasado, falta, aí diz que trabalha. Então vamos lá. Então não vai dar para a gente terminar, Dilane. Era bom de terminar, mas ainda tem 2 páginas. Não termina nada aqui. A gente termina o ano que vem. Aliás, a gente vai fazer o seguinte, o ano que vem a gente pega do início. Eu vou estar mais descansado. Não, já vai dar para terminar, Sônia. Só tem uma folhinha aqui, ó. Quer terminar? Então vamos lá. Sim. Aqueles que se obstinam em negar a existência do mundo espiritual e que não podem, todavia, negar os fatos, aplicam-se em procurar a causa exclusiva no mundo corporal. Mas uma teoria, para ser verdadeira, deve buscar a razão em todos os fatos que a ela se ligam. Um único fato contraditório a destrói, pois não há exceções nas leis da natureza. Isto aconteceu com a maioria daquelas que foram imaginadas no princípio para explicar os fenômenos espíritas. Quase todas caíram, uma por uma, diante dos fatos que não podiam abarcar. Após ter buscado, sem resultado, todos os sistemas, se é forçado a vir para as teorias espíritas, como as mais concludentes, porque não tendo sido formuladas prematuramente e sobre observações feitas superficialmente, englobam todas as variedades, todas as nuances dos fenômenos. O que os fez aceitar tão rapidamente o maior número é que cada um aí encontrou a solução completa e satisfatória do que havia inutilmente procurado em outra parte. Então foram vários os contraditores da doutrina espírita, vários sistemas, várias teorias. E esses 2 aqui que trouxeram a ideia deles, eles colocaram, não dá para explicar tudo através do sonambulismo, como diziam alguns pensadores. O outro disse assim, não se dá para explicar tudo através do fenômeno do pensamento. E o Espiritismo vem completar o que a gente não entende. E agora, nesse parágrafo, ele está dizendo, o Espiritismo explica tudo o que faltou a essas teorias a sambarcar. Porque as leis da natureza, que são leis de Deus, não pode ter exceções. Elas são leis naturais. São leis infalíveis, leis criadas por Deus. E a imortalidade da alma é uma dessas leis. Tudo bem? Agora deu para a gente fechar o raciocínio. O Tiago me fez ficar fazendo fogueira ali, estou com uma dor de cabeça danada. Queimou o raciocínio dele. Até o meu miolo aqui ficou que estava quente aquilo lá, Tiago. Caraca, doeu a minha cabeça. Mas vamos lá, vamos continuar aqui no raciocínio dele, ó. Entretanto, muitos a repelem ainda. Muita gente, até hoje, esse negócio de espiritismo é coisa do demônio. Esse negócio do espiritismo é coisa de maluco. O negócio do espiritismo, isso aí, ó, essas pessoas são histéricas. Hã? Mas não é só lá. É o que a Dilane, mas é o que a Dilane colocou aqui, que o altivo falou para ela. Isso aqui está no encontro de Leon Denis. Só tem uma maneira de você entender. Se você estudar, você tem que estudar para não ter dúvidas sobre a existência dos espíritos. Hoje ainda tem, como você colocou aí, lá nos Estados Unidos, os magnetizadores tentam explicar da maneira deles. Alguns religiosos tentam explicar da maneira deles. Mas só estudando você vai ver que o espiritismo
completa todo esse raciocínio. Ó. Entretanto, muitos a repelem ainda. Elas têm isso de comum com todas as grandes ideias novas que vêm mudar os hábitos e as crenças. Todas encontram durante longo tempo contraditores ferrenhos, mesmo entre os homens mais esclarecidos. Mas chega um dia em que o que é verdadeiro deve sobrepor-se ao que é falso. E espantamo-nos, então, com a oposição que a ele se faz, como parecia natural. Assim acontecerá com o Espiritismo. E o que se deve notar é que, de todas as grandes ideias que revolucionaram o mundo, nenhuma conquistou em tão pouco tempo um número tão grande de partidários em todos os países e em todas as classes sociais. Eis porque os espíritas, cuja fé não é absolutamente cega, como seus adversários o pretendem, mas fundada sobre a observação, não se preocupam nem com seus contraditores, nem com aqueles que não comungam de suas ideias. Está vendo? Os espíritas têm que ter a fé. Ele diz aqui que não é para ter dúvida. Os espíritas é o que mais tem que ter certeza. Certeza, exatamente. Entendeu? Exatamente. Não se preocupe nem com os seus contraditores, nem com aqueles que não comungam de suas ideias. Dizem para si mesmo que a doutrina, partindo das próprias leis da natureza, não pode apoiar-se sobre uma derrogação dessas leis. Não pode deixar de prevalecer quando essas leis novas forem reconhecidas. A ideia da existência de seres intermediários entre o homem e Deus não é nova, como cada um sabe. Mas pensava-se geralmente que esses seres formavam criações à parte. As religiões o designaram sob os nomes de anjos e de demônios. Os pagãos o chamavam de deuses. O Espiritismo vindo provar que esses seres não são outros, senão as almas dos homens que chegaram aos diferentes graus da escala espiritual, traz de volta a criação, a unidade grandiosa, que é a essência das leis divinas, quer dizer, a justiça. Ao invés de uma multidão de criações estacionárias que acusariam a divindade, o capricho ou a parcialidade, só há nela uma essencialmente progressiva, sem privilégio para nenhuma criatura, cada individualidade elevando-se ao embrião, ao estado de desenvolvimento completo, como o germe do grão chega ao estado de árvore. Então, uma porção de teorias para explicar a doutrina espírita, porque tinha uma porção de sistemas, de negadores, para dizer que aquilo tudo era transmissão do pensamento, era a questão do sonambulismo, era a questão do estático, e agora o Kardec aqui está fechando a ideia que só a doutrina espírita explica o que as outras teorias não explicam. E a gente vai terminando dizendo: o Espiritismo nos mostra então a unidade, a harmonia, a justiça da criação, que a gente falou, a questão da justiça, porque todos partimos do mesmo princípio. Para ele, os demônios são as almas atrasadas, ainda manchadas de vícios da humanidade. Os anjos são essas mesmas almas depuradas e desmaterializadas. E entre esses dois pontos extremos, a multidão das almas que chegaram aos diferentes graus da escala progressiva, desse modo estabelecia a solidariedade entre o mundo espiritual e o mundo corporal. Apesar de você não estar acompanhando com o livro, você está entendendo, Marquinhos? Muito bem. Muito explicadinho. Agora o Kardec explicou. Quando o Kardec pega aqui, a carta do moço lá estava meio truncada. E para terminar, o último parágrafo. Quanto à questão proposta, qual é nos fenômenos espíritas ou sonambúlicos
o limite? Onde cessa a ação própria da alma humana e onde começa a dos espíritos? Mas isso é uma questão que a gente faz até hoje. Até onde é a cabeça do médium e até onde começa a ideia do espírito? Porque é o médium que traduz o que o espírito fala. E sempre tem um pouco que seja de animismo, sempre tem, em qualquer comunicação. Então ele está perguntando, qual o limite entre esses dois? O animismo e o espírito, o ser comunicante. Diremos que esse limite não existe, ou melhor, que ele nada tem de absoluto. Kardec é um bom senso, né? Desde o instante em que não são absolutamente espécies distintas, que a alma é apenas um espírito encarnado e o espírito uma alma desligada dos laços terrestres, que é o mesmo ser em meios diferentes, tanto o médium quanto o espírito desencarnado. As faculdades e as aptidões devem ser as mesmas. O sonambulismo é um estado transitório entre a encarnação e a desencarnação. Um desligamento parcial, um pé colocado por antecipação no mundo espiritual. A alma encarnada, ou se quisermos o próprio espírito do sonâmbulo ou do médium, pode, portanto, fazer quase o mesmo que faria a alma desencarnada, e até mais, se ela for mais adiantada. Com essa diferença, entretanto, que pelo seu desligamento completo, a alma estando livre, tem percepções especiais inerentes ao seu estado. A gente vai entender muito bem isso quando a gente estuda quando a gente lê aquele livro do Edgar Cayce, um médium sonambúlico, era anímico, tinha mediunidade quando tinha um espírito perguntando lá quando ele tinha que perguntar como ia dar o remédio. Chegaram a abrir um hospital para ele, fundaram um hospital nos Estados Unidos. Ele trabalhava no campo, era um homem simples. Mas quando entrava no estado sonambúlico, ele via as doenças. Ele dava os remédios. Ele via a doença, dava o remédio. Então era anímico, é a própria alma. Então existe o sonambulismo, existe. Mas nem tudo é sonambulismo, nem tudo é anímico. Tem também o fator mediúnico. É só você analisar. Então, qual a diferença entre o animismo, no caso do sonambulismo, o estático, ele entra em estado de êxtase, ele vê outros mundos, ele pode saber até muito mais do que alguns espíritos desencarnados, dependendo da elevação moral dele. Porque tem espírito que não sabe nada, desencarnado. Sabe menos do que um espírito encarnado. Quantas vezes na sessão mediúnica você tem que dizer que o espírito morreu, ele não sabe nem que morreu. Você tem que ir para a aula lá. E termina aqui. A distinção entre o que com efeito é o produto direto da alma do médium e o que provém de uma fonte estranha é às vezes muito difícil de se fazer, porque com muita frequência essas duas ações se confundem e se corroboram. Como a gente disse, até onde começa o espírito falar e até onde vai o pensamento do médium. Se é o médium que traduz o pensamento do espírito, sempre passa alguma coisa do médium. É assim que nas curas, pela imposição das mãos, o espírito do médium pode agir sozinho ou com a assistência de um espírito. O fluido não é meu? Não sou eu que vou dar o passe? Então é anímico, não é mediúnico. Opa, mas a gente evoca o espírito, a gente chama ele em auxílio. Então quando ele qualifica, direciona, potencializa esse fluido, passa a ser mediúnico, não é mais anímico. Mas até onde começa um e começa o outro, a gente não sabe. Que a inspiração poética ou artística pode ter uma dupla origem, mas embora seja uma distinção difícil, não quer dizer que seja impossível. A dualidade é frequentemente evidente em todos os casos. Resulta quase sempre de uma observação atenta.
Então, só há uma maneira de você entender isso, é você estudar, analisar Com os casos. atenção. Foi o que o Kardec colocou aqui. Como não tem perguntas, não dá mais tempo, não tem dúvidas, que eu sei que não tem, que foi tudo muito bem explicado por Allan Kardec. Vamos fazer a nossa prece para encerrar o estudo do livro Obras Póstumas e iniciarmos o estudo em torno do Livro dos Espíritos. Que Jesus nos abençoe, nos envolva, a nossa gratidão pelos estudos, pelos guias que nos inspiraram, por Allan Kardec, por Leon Denis, que evocamos no início dos nossos estudos. Muito obrigado, Lourdinha, pelo teu amor, pelo teu carinho junto a nós. Muito obrigado a todas vocês, minhas queridas Neuza, Cida, Elvira. Que Deus abençoe vocês, que Deus abençoe esta casa de amor, que Deus abençoe a todos nós, hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus.